Uma das grandes surpresas do mundo dos jogos indie de terror dos últimos tempos foi First Fathom. Tendo cativado o público com sua proposta simples, gráficos nostálgicos e relaxantes e ambientação impecável, o jogo se baseia na seguinte proposta: você vai jogar na pele de pessoas que passaram por eventos traumáticos e sobreviveram. Sem monstros, sem fantasmas, apenas o que eu e você vemos nos noticiários todos os dias: assassinatos, sequestros, desaparecimento. Tudo o que podemos viver a qualquer momento vivendo numa sociedade. Tudo isso com um toque de terror psicológico incrível. O jogo fez muito sucesso, mas uma pergunta recorrente é o quanto podemos confiar nessas histórias, o quão verídicas elas são. Vamos chegar perto das respostas nesse vídeo. Basicamente, o desenvolvedor do jogo, Rail, coleta histórias como essas no e-mail do jogo. Com as histórias em mãos, ele as analisa e vê qual seria interessante o suficiente para se tornar um episódio. E é agora que as coisas começam a ficar curiosas. Já tínhamos um consenso na comunidade de que as histórias não eram exatamente do jeito que eram, e que havia algumas adaptações feitas pelo Rail, visando a gameplay, elementos de terror e etc. Porém, esse tema abre ainda mais caminho quando descobrimos em uma entrevista que o Rail, em sua metodologia de desenvolvimento, utiliza as histórias enviadas pelos fãs como ponto de partida, mas que as não reproduz literalmente, para criar uma narrativa mais envolvente e coerente. Ele acaba incorporando elementos de diferentes relatos, ou seja, tudo que nós vimos até agora pode ser não exatamente como foi. Actually, on this podcast, a lot of people think that the story is real, which is it's not. The game never mentions that it's a real story. It just says that. Maybe I should make that more clear in the game. Yeah. Like, it says story by people who survived. And by that I meant like people who are actually like in game, the characters. So the story that I came up with was really vague. So it was supposed to be like of course it was going to be a Home Alone thing, but I wasn't really sure about like how the story is gonna go until the very end. I actually like had to like it was really I wouldn't say professional the way I went about it. I was sort of seeing what's technically possible for me to do in the game, and then I shaped the story based on that. Even I thought, like, even my playthrough, I was like, wait, so was this real? Did this actually happen? But right, exactly. That's the same for most of the people. But I do plan on making like, of course, it can't be 100% real because it's a game, right? Yeah. But I do plan on taking like so I've been getting a lot of emails from people. I do actually plan on like doing real stories. Dude, honestly, into games. those are like the scariest kind of games. Like based on true story games, those freak me the fuck out, man. Isso já é um ponto contra a se considerar. Agora vamos dar uma olhada a fundo nas histórias, nos seus aspectos reais e no que podemos tirar disso. No episódio 1, nós controlamos Miles, um garoto de 14 anos que vai passar o final de semana sozinho em casa, devido a uma viagem de trabalho dos pais. Parecia tudo normal, até ele notar que coisas estranhas estavam acontecendo. Uma pessoa desconhecida observava a casa no quintal. A porta dos fundos estava encostada. E mais pra frente, você recebe uma foto de uma vizinha que tem um contato da sua mãe de que tem alguém na porta.
O estranho olhava pelas janelas, provavelmente procurando uma forma de entrar ou de ver quem estava dentro da casa, e por fim ele entra, quebrando a janela. Miles é alertado sobre a pessoa suspeita e se esconde debaixo da cama de seu quarto. A campainha toca e dessa vez é Paula, sua vizinha. Agora Miles precisa decidir se corre ao encontro de Paula com o invasor da casa no seu encalço ou se manter escondido. Miles escolhe se manter escondido e por fim a polícia chega, fazendo com que o invasor fuja. O episódio 1 é um pouco mais curto desse jeito, tendo apenas 28 minutos de duração. Ele serve para nos apresentar como essa série funciona e executa o terror psicológico muito bem. Com o mapa de uma casa pequena que nos faz sentir vulneráveis e observados. Agora vamos dar uma olhada nos aspectos realistas e criminosos do episódio. De acordo com dados do FBI de 2022, foram registradas 847 mil invasões domiciliares nos Estados Unidos. Os invasores aproveitam de casas desocupadas durante o dia, especialmente em períodos de verão em que moradores viajam ou estão ausentes. O que pode ter sido o caso da família do Miles, se essa história for de fato real. O invasor poderia estar monitorando a família e se aproveitou da viagem dos pais para realizar sua invasão, talvez até sabendo e se aproveitando da vulnerabilidade de Miles. Casos assim são realistas e plausíveis, e é esse o charme de First Pharaoh. Pode acontecer com qualquer um. O único ponto não realista da história para mim é a forma como o invasor de fato invade a casa, quebrando a janela. Normalmente ladrões experientes dos Estados Unidos utilizam um cartão na porta, desse jeito. Esse episódio é um dos mais fiéis à proposta do game e da vida real. Ele é bem pé no chão e não é complexo, ajudando na veracidade dessa possível história enviada por alguém. Esse é um dos episódios, se não for, o mais pesado do jogo, por toda a sua temática, a protagonista sendo mulher e coisas que vocês verão mais à frente. Nesse episódio, controlamos Holly Gardner, uma jovem de 19 anos que está voltando de um evento de jogos. Ela opta por pegar estradas secundárias e mais desertas para fugir do grande tráfego na rodovia. Num certo ponto, ela precisa parar para abastecer o carro e comprar algumas coisas. No estabelecimento, Holly é alertada pelo atendente do caixa de que caso ela veja uma garota em um vestido branco ou azul, que ela deve só continuar dirigindo. Nós, assim como a Holly, achamos aquilo estranho, mas seguimos. Nesse posto também tem um cara que trata a gente de forma grosseira e fria, mas ela releva e segue viagem. Saindo do posto e caindo na estrada, a gente percebe que o carro começou a agir de forma estranha.
E para piorar, no meio do caminho, a gente vê 2 troncos caídos bem no meio da estrada. Sem muitas opções, a Holly remove os troncos. E retornando ao carro, o pior acontece. Ele parece ter quebrado e não dá partida. E é nessa hora que o desespero bate e você pensa em coisas como a garota do vestido citada anteriormente, mas também em toda a vulnerabilidade da personagem naquela estrada deserta. Holly percebe que precisa de ajuda com o carro, então começa a tentar pegar uma carona. Esperando um pouco, um carro passa, mas a ignora. Provavelmente por achar suspeito. Até que uma caminhonete acaba parando. E coincidentemente é o cara do posto que tratou a gente mal. Ele nos reconhece e nos questiona do porquê estarmos em um lugar como aquele. Holly explica toda a situação para ele e pede uma carona, até um lugar onde ela pode conseguir ajuda. Ele continua agindo de forma estranha, mas aceita nos ajudar. A Holly pega as coisas dela no carro, deixa na caminhonete e os dois seguem viagem. No caminho, ele faz umas perguntas estranhas e questiona se a gente não acha estranho o que aconteceu com o nosso carro. Pede desculpas pelo tratamento dele com a gente antes e pede para que a gente se lembre de algo. Você não incomoda eles e você não será incomodada. Ele deixa a gente em um motel que oferece ajuda a pessoas que estão passando. E antes de sairmos, ele diz: tenha cuidado, tem todo tipo de pessoa aí. E só um adendo aqui. Motéis nos Estados Unidos são hotéis de beiras de estrada. Eles não são exclusivos só para isso que você tá pensando aí. Chegando no local, a Holly achava que precisava descansar um pouco, então ela faz o check-in na recepção, aluga um quarto e um conserto para seu carro que vai ser feito na manhã seguinte. E por último, Joey, o gerente do motel, pede a Holly para não acordar os outros hóspedes, porque eles não seriam tão legais quanto ele. Definitivamente, aquela noite não iria melhorar. Ela segue para seu quarto e explora todo o ambiente. Até abrir a porta do banheiro e se deparar com isso. Esse maluco que estava no banheiro se chama Tommy. É ele que vai consertar o nosso carro. E além disso, ele também faz os serviços de quarto. Ele pede para Holly sair do quarto enquanto ele termina de limpar. E enquanto isso, nós vamos pegando as nossas coisas.
Voltando para o quarto, o Tommy tinha terminado de organizar as coisas, e ele nos diz que pegará o carro dela pela manhã, e antes dele sair, ele avisa que o telefone do quarto não está funcionando. Para que essa noite bizarra passe logo, a coitada da Holly decide se deitar, mas logo a sua paz é interrompida por um estranho que a espia pelas persianas da janela. Se sentindo desconfortável com tudo o que estava acontecendo, a Holly decide comprar um café para se manter acordada. Ela toma o café e, infelizmente, o pior acontece. O café estava batizado e a Holly fica sedada, perdendo cada vez mais a consciência. Mas por sorte, ela consegue voltar ao quarto antes que ela pudesse desmaiar. É isso mesmo que você está vendo. Tinha alguém no quarto com a Holly sedada, durante mais ou menos 2 horas e 15 minutos ou 2 horas e 30 minutos. E lembra do que eu tinha dito sobre esse episódio ser o mais pesado do jogo? O jogo não nos revela nada, não deixa isso explícito, mas um homem sozinho com ela no quarto durante todo esse tempo, com ela nessa situação, só nos faz ter uma certeza: coisas muito ruins aconteceram nessas 2 horas. E o que reforça isso ainda mais, infelizmente, é que o telefone do motel estava tocando porque o gerente queria reclamar do barulho do nosso quarto. Inclusive ele bate na nossa porta para falar sobre isso, porque o telefone não estava funcionando. Bom, depois de passarmos por uma situação tão bizarra, a Holly e o gerente conversam um pouco sobre a reclamação dos barulhos, e durante a conversa o gerente questiona do porquê dos olhos dela estarem tão vermelhos. Então a Holly começa a explicar sobre o café que ela tinha comprado naquela máquina, mas o Joey diz que não há nenhuma máquina de café naquele lugar. Então ela pede para que ele a siga. Mas a máquina de café simplesmente não estava mais lá. Então o gerente Joey, totalmente irritado com tudo aquilo, pede diversas vezes para que ela volte para o quarto dela, mesmo ela jurando que tinha uma máquina ali.
Antes de nós voltarmos para o nosso quarto, o Joey comenta que deve ter alguns medicamentos no quarto para que ela pudesse tomar para se recuperar do efeito do café. Depois disso, a coitada volta para o quarto e o armário estava aberto, indicando que o homem estranho fugiu enquanto a Holly ia junto do gerente atrás da máquina de café. Depois disso, a Holly toma os remédios. E como se nada pudesse piorar, um flash de luz reflete no quarto, junto do som de uma câmera. Alguém tirou uma foto dela. Podemos ouvir também sussurros ao fundo. E então alguém aparece na porta. Holly questiona quem é. Ele pede para que ela abra a porta, pois ele precisa de ajuda. A Holly pede para que ele vá embora, então ele diz que só precisa conversar com ela e que ele jura que não é um policial. Ela pede novamente para que ele vá embora, senão ela chamará a polícia. E então ele joga um papinho meloso e começa a arrombar a porta. Nessa hora, precisamos correr e nos esconder no armário do quarto e não fazer nenhum tipo de barulho, pois o jogo capta o microfone do jogador. No fim, nós somos salvos pelo gerente, e o jogo termina, e a Holly explica que o Joey preferiu não ter a polícia envolvida no caso, para não afetar a reputação do motel. Ela também diz que suspeita que a cidade abrigava um culto a uma rede de tráfico de drogas, e que depois dessa experiência, decidiu nunca mais fazer viagens longas de carro, preferindo viajar de avião para futuras convenções. Esse pra mim é um dos melhores episódios do jogo. É nele que nós podemos ver claramente a maldade humana sendo representada e também como funciona alguns casos de sequestro, tráfico de órgãos e essas duas palavrinhas aí. Vale ressaltar que o sinal de celular dela para de funcionar naquela rua deserta onde o carro quebra, e a partir daí o sinal com o mundo externo acaba, e no motel ela também não tem sinal direto. Essa é uma situação comum em sequestros reais, normalmente planejados. Há detalhes também em que ao fundo, quando estamos fazendo compras no posto de gasolina, podemos ver alguém sabotando nosso carro e essa pessoa volta para uma van branca que estava nos seguindo desde o começo do jogo. E existem mais alguns outros detalhes que eu posso futuramente mencionar e fazer conteúdo aqui no canal. Esse sem dúvidas é um episódio rico em detalhes, mas vamos lá, o quão real é esse episódio? Motéis em áreas menos fiscalizadas são frequentemente usados como um ponto de encontro para crimes de tráfico de drogas, estupros e até homicídios. Além de que, nesses estabelecimentos, funcionários podem ser cúmplices dos criminosos ou coagidos por eles, enfim. Como podemos ver, esses são lugares que, se não forem tão bem avaliados, analisados e estiverem em um lugar movimentado, podem ser bem perigosos, principalmente para mulheres. Não sei o quanto o Rail adaptou e mesclou nessa história, mas acho que ela é uma das mais verídicas, e isso é assustador e o charme de First Fathom. Os monstros são os humanos, e as histórias, sendo mescladas ou não, mostram como esses que as contaram são sortudos e verdadeiramente sobreviventes.
Esse que acabou de ter esse sonho estranho é Noah, o protagonista desse episódio. Ele tem 18 anos. A pessoa que acorda ele é seu pai, que foi levá-lo para um pequeno serviço que Noah aceitou. O serviço era simples. O Noah precisava cuidar da casa de um dos velhos clientes do pai dele, Roy Carson, um diretor de operações de uma empresa de mídia local. Ele ia passar uns dias fora e ia precisar de alguém confiável para a casa. Ele ia pagar $100 apenas para que a pessoa fizesse alguns afazeres básicos e cuidasse da casa. Bom, depois de todo esse contexto, o pai do Noah pergunta a ele se ele consegue fazer o trabalho. O Noah confirma que sim. Então o pai dele comenta que o dono da casa ligou e diz que as chaves devem estar debaixo de uma rocha falsa no quintal. O pai dele dá uns conselhos clichês de deixar a porta trancada e não abrir para ninguém, e fala mais algumas coisas, e é isso. Agora nós estamos à nossa própria sorte. Nós vamos até a rocha falsa que está perto desse cachorro fofo. E entramos na casa. Entrando na casa, a gente conversa com o próprio Roy Carson, por mensagem. Ele explica que aquele cachorro está doente e pede pro Noah alimentar ele. Nós alimentamos o cachorro e então o Carson pede a ajuda de Noah para acabar com o vírus no computador de seu escritório. Chegando lá, o Noah encontra um bom lugar para também fazer seus trabalhos escolares. E resolvendo o problema do vírus no computador, o Noah conversa um pouco com sua namorada, e analisando a conversa ao todo, parece que recentemente a ex-namorada dele tem mandado mensagens no celular. Além disso, Noah parece se sentir mal sobre tudo o que aconteceu em sua antiga relação, tanto por sentir que errou em não dar ouvidos a seu pai sobre a validade daquele ex-relacionamento, sendo um filho ruim, tanto por Kara, a ex-namorada, que ele não conseguiu ajudar contra problemas que ela tinha. Talvez Noah se sinta assim também, por não ter conseguido salvar a relação dos dois no passado, mas isso já nós não sabemos. Bom, a namorada do Noah questiona o que a ex dele queria, mas depois ela puxa outro assunto, falando que um programa de culinária que eles gostavam provavelmente estava passando, e que ele tinha que assistir com ela. Então o Noah concorda e vai atrás de alguma TV para que ele possa assistir. Assistindo o programa, enquanto conversa com ela sobre, o Sr. Carson manda uma mensagem pedindo para que Noah compre coisas de uma lista de compras antes que fique mais escuro. Ele nos diz que o dinheiro está na gaveta do quarto dele, então nós pegamos o dinheiro e vamos com a bike do filho dele até o mercadinho que fica no bairro. Chegando lá, enquanto a gente pega as nossas compras, o Noah encontra dois amigos de escola. Um deles comenta ter visto a nossa ex-namorada comprando toneladas de bebidas naquela loja. Esse amigo também comenta que o filho do Sr. Carson, Alec, ia para a escola com a irmã dele e que tinha ouvido falar que ele é esquisito, especificamente depois que seus pais se separaram. De qualquer forma, o Noah não se importa com isso. Ele termina as compras e volta para casa.
Agora, finalmente em casa, o Noah deixa as compras na cozinha, faz mais algumas coisas e começa o seu dever de casa. Só que ele é interrompido por várias mensagens de seu amigo Andy, o mesmo que nos contou todas aquelas coisas no mercado. Ele fala pra gente pesquisar sobre o divórcio do Sr. Carson, o dono da casa que estamos cuidando. E pesquisando, a gente encontra informações bem bizarras. Nós descobrimos que vários fãs da ex-esposa de Carson, a Lisa Brown, apareceram na casa com intenções violentas desde a notícia da separação do casal. Isso porque o motivo da separação foi por infidelidade, ou seja, o Noah naquela casa enorme poderia correr perigo. Então a campainha toca, mas quem poderia ser? Nós olhamos pelas câmeras e há um homem na porta junto de uma espécie de bolsa. De qualquer forma, a gente desce para averiguar. Conversando com o homem por trás da porta, descobrimos que se trata de um entregador de pizzas e uma entrega. O Noah fica confuso, afinal ele não pediu nenhuma pizza. O entregador segue insistindo e depois de muita desconfiança, o Noah resolve abrir depois de escutar que o pedido está em nome de Roy Carson. A gente pega as pizzas e o entregador pergunta se ele pode esperar até a chuva passar dentro da nossa casa, porque ele esqueceu a capa de chuva na loja. O Noah recusa e o entregador parece ser bem compreensível com a resposta, mas ele parece bem suspeito ainda. Poucos segundos depois, o Sr. Carson nos manda uma mensagem explicando que tinha pedido uma pizza pra gente. Nesse momento, tanto nós como o Noah ficamos aliviados. Então, o Noah decide assistir TV enquanto comia sua pizza. A sua namorada mandava uma mensagem de boa noite a ele e parecia uma ótima noite chuvosa relaxante. Até que a campainha toca novamente e junto dela, batidas na porta. My name is Jack Barnett. I have been held hostage by Mr. Holland for 30 seconds. Sem muitas opções, nós abrimos a porta e damos de cara com um buquê de flores. O Noah corre para o escritório para ter acesso às câmeras e, estando nelas, ela denuncia movimentos do lado de fora, mas nós não conseguimos ver nada. Além disso, repentinamente, recebemos uma mensagem de um número desconhecido perguntando como nós estávamos e o que tinha para a janta. Mesmo diante dessas coincidências, o Noah assume que era um número errado. Ele achava estranho, mas pensava que fosse só coincidência de fato, descartando o pensamento assim e seguindo em frente. Além disso, está ocupado demais com trabalhos para colocar em dia. Um tempo se passa enquanto Noah faz seus trabalhos, mas no meio do processo a energia da casa cai e o cachorro começa a latir. E como se já não bastasse a escuridão, mais mensagens daquele número desconhecido começam a chegar. Você tá sozinho? Por que você tá me ignorando? Por que você é tão malvado comigo? Você não tá sendo muito imaturo agora? Ok, se vai continuar assim, eu não preciso de você. Todd é muito mais bonito mesmo. O Noah questiona quem é a pessoa, mas nós só temos uma certeza. Alguma coisa muito estranha está acontecendo há muito tempo. E somos obrigados a investigar o que aconteceu do lado de fora. Chegando na caixa de energia, descobrimos que foi desligada e o Zack estava agindo de maneira muito estranha. Religamos ela e voltamos rapidamente para o escritório. Outra mensagem chega. Você disse que seríamos amigos. Nesse ponto, o Noah acredita que tudo isso seja uma brincadeira de seu amigo Turner, porque ele era esse tipo de pessoa e o Noah o conhecia bem. Então o Noah manda uma mensagem para aquele número, pedindo para que ele parasse.
Depois de tudo isso, ele segue tentando terminar o trabalho escolar dele, mas podemos escutar barulhos estranhos na casa vindo do fundo e então o forno da cozinha é ligado. Mais uma vez, o Noah se vê obrigado a ter que passar por uma situação angustiante, então infelizmente nós vamos até a cozinha desligar o forno. Desligando ele, nós voltamos o mais rápido que pudermos para o escritório, e irritado e tenso com tudo aquilo, o Noah confronta o Andy em busca de uma resposta para tudo que estava acontecendo. Então o Andy responde que o Turner estava na casa dele naquele exato momento. Ele fala que eles iriam até o cinema, mas que começou a chover, então eles continuaram com a noite do pijama. O Noah, como sempre, atribui aquilo à sua falta de sono. Ele pensava que estava paranoico, mas convenhamos, era uma situação muito estranha. Não tem como achar que aquilo é paranoia, com objetos do cenário mudando de lugar e a porta da cozinha aberta. Bom, por fim, olhando as câmeras, nós nos deparamos com uma mulher que invadiu a casa. Ela subiu as escadas e agora está à procura de Noah, com uma faca. Ela chega à porta do escritório e começa a chamar pelo nome dele. Diz que sentiu muito a nossa falta e diz que o que quer que esteja acontecendo entre eles, eles podem resolver isso juntos. Ou seja, aquela ali é Kara, a ex dele. E mesmo ficando em silêncio, ela nos confronta e diz que sabe que estamos ali e que eles só precisam conversar. O Noah diz que não há nada o que conversar. Ela diz que sempre foi legal com ele, mas que ele sempre a tratou como merda. E depois de um tempo de conversa, ela fica transtornada de ciúmes e obsessão e começa a nos caçar. Ela se afasta um pouco e o Noah aproveita para sair do escritório e se esconder na lavanderia ao lado. Noah. E na primeira oportunidade, onde ela já não estava mais na visão dele, o Noah sai correndo. O jogo acaba e o Noah conta que correu pelo quarteirão abaixo depois de fugir da casa. Seu pai chama a polícia, mas quando eles chegaram, ela já tinha fugido. Porém, o Noah sabia onde ela morava. Kara foi uma das primeiras pessoas que Noah conheceu em um site de encontros. Ela era 3 vezes mais velha que ele, mas ele achou ela fofa, então eles começaram a se encontrar. Porém, com 2 meses de relacionamento, ela começou a usar metafetamina. O Noah tentou conseguir ajuda,
mas ela se virou contra ele, como se o Noah estivesse tentando mudá-la. Um dia ele se cansou e terminou com ela. Ele disse para ela ir embora e nunca mais entrar em contato com ele novamente. Ela ficou furiosa. Quando os policiais foram atrás dela, ela tentou os convencer de que não tinha intenção de fazer nada de errado naquela noite, mas os policiais obviamente não estavam comprando essa ideia. Eles checaram as gravações e tudo foi revelado, desde o momento que ela entrou até quando ela pegou a faca da cozinha. Ela estava fortemente sob a influência da droga e do álcool na época. Ela foi presa e sentenciada por um longo tempo. Eu amo esse episódio porque ele tem tudo que faz First Pharaoh ser um jogo especial. Combina muito bem terror com momentos relaxantes e a história é muito bem montada. Nós, até a reta final do jogo, não temos certeza de quem é a ameaça, porque existem indícios de todos os três lados: a ex do Noah, os fãs fanáticos da ex-esposa do Carson e o filho do Carson, que podia ser alguém problemático e perigoso. A gameplay com as câmeras, a trilha sonora, o level design, é tudo especial. Os principais crimes desse episódio são stalking, invasão com tentativa de homicídio, relacionamento abusivo e influência de drogas na motivação criminosa. Mais de 13 milhões de pessoas nos Estados Unidos relatam experiências com stalking, segundo o Bureau of Justice. Em 6 de cada 10 casos, o perseguidor é um ex-parceiro. Há muitos registros de crimes cometidos por eles, sob efeito de drogas ou em um surto obsessivo. Casos semelhantes incluem perseguições com consequências letais ou invasões onde a vítima escapou por pouco, como Noah. O abuso de substâncias é frequentemente apontado como fator que intensifica comportamentos obsessivos e violentos em relacionamentos já tóxicos. Agressores e agressoras desses casos podem aproveitar do conhecimento prévio sobre a rotina da vítima, o que facilita a invasão e o ataque. Podemos ver isso sendo executado no próprio episódio. Na primeira vez que jogamos, não percebemos, mas se você olhar bem, quem sai da loja naquele momento, antes da gente, é a própria Kara, e a partir dali é que ela passa a nos seguir até a casa do Carson. Outro detalhe muito bem pensado pelo Rail nesse episódio e que não vi ninguém comentando sobre, é a música que toca no sonho do Noah e no rádio do carro no começo do episódio. A letra da música faz clara conexão e referência a Kara e a trama da história, e o fato dela estar no modo slowed não é à toa. Isso reflete a realidade dela naquele momento, se entorpecendo de drogas e bebidas para conseguir fugir do fim do relacionamento. E olhando para a nossa realidade, um caso parecido foi o de Travis Alexander e Jodi Arias. Não vou entrar muito em detalhes e recomendo que vocês pesquisem, mas após o término, o Travis passou a ser perseguido por Jodi. Ela invadia a casa dele e o espionava, mas diferentemente da pessoa que inspirou Noah, o Travis não teve a mesma sorte e foi assassinado. No geral, acredito que o episódio tenha bastante coisas adaptadas pelo Rail. A ex-transtornada teria aproveitado as chances que teve de matar o Noah na vida real, como quando ela desligou a energia e ligou o forno. Mas claro, podemos pensar nesse caso também, no fato dela estar brincando com o medo do personagem ou talvez o seu amor distorcido por ele a tenha feito poupar a vida dele antes que os dois conversassem. Eu acho os elementos dessa história tão bons e tão bem encaixados que acho que poucas adições de outras histórias foram feitas a essa. Então, do que vimos de tudo isso, chegamos à conclusão de que as histórias de First Pharaoh são 50-50, são bem incríveis de se acreditar, e eu não duvido nada de muitas dessas histórias terem saído direto de boletins de ocorrência, que nós não temos acesso. Mas também o método como o Rail adapta e a informação da adição de outras histórias faz muita coisa perder aquele ar de realismo e mistério. Então vamos continuar acompanhando agora que possivelmente o Rail está planejando a segunda temporada do jogo.
E eu espero que hajam histórias sem a necessidade de adição de outros no meio do projeto. Bom, gente, são 2h46 da manhã, né? Já faz alguns minutos que eu terminei de editar o vídeo, então eu tô só o bagaço. Mas eu quis fazer esse áudio aqui, meio que às pressas, para agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, que gostou do conteúdo, viu esses 40, 30 e poucos minutos. Eu ainda não vi quanto que ficou no total, mas provavelmente vai ficar nessa faixa aí. Basicamente, esse é o primeiro vídeo do canal e ele foi meio que um cartão de visitas, né, para o que vai ser o meu canal. Não esperem que todo vídeo vá ser de jogos de terror. Eu vou fazer de muita coisa, sabe? Um conteúdo muito diversificado, né? Mas basicamente é isso. É o meu primeiro vídeo. Então eu gostaria de agradecer e mostrar minha gratidão por todo mundo que viu ele até o final. Se você puder, claro, né, deixar o seu like, se inscrever no canal, né, compartilhar para os seus amigos, se você tiver gostado e para dar aquela força, né. E eu também vou deixar na descrição uma forma de me apoiar, né, se você tiver gostado do conteúdo e você quiser dar uma força para mim, um investimento no canal, né. Então é isso. Em breve nos veremos.